Autografando o programa desta semana, o músico, cantor e ator Daniel Boaventura. Daniel, obrigada pela entrevista, bem-vindo ao Autografando. Obrigado, o prazer é todo meu. Imagina, Daniel, atuar e cantar sempre andaram juntos na tua carreira, né? São atividades paralelas que tu sempre conseguiu levar. Mas tudo começou com a música, né? Primeiro veio a música. Apesar de uma atividade sempre complementar a outra, auxiliar a outra, como que tu descobriu primeiro esse universo musical? Como tu se descobriu cantor? Eu morei, quando eu era bem pequeno, assim, acho que meus 7, 8 anos, eu morei nos Estados Unidos com meus pais durante 3 anos, né? Então, final da década de 70 para a década de 80, e foi um período muito mágico para mim. E foi lá nos Estados Unidos que eu descobri o rock, que eu descobri os estilos de músicas mais variados. Não porque tem lá, mas é porque eu acho que eu estava numa fase de criança que você absorve muito as coisas. E eu acabei absorvendo a música primeiro. Quando voltei para o Brasil, eu comecei a experimentar o canto em festivais colegiais de música, ainda novo, 14, 15 anos. Aí tu começou a exercitar? Comecei a exercitar nessa fase. Sempre músicas que tinham a ver com, a princípio, que tinham a ver com o universo americano, o inglês, né, o rock, o jazz, que acabaram que virando minha especialidade, digamos assim. E foi assim que começou. E o teatro? O teatro também veio de uma questão curricular do colégio, mais tarde, 16, 17 anos. E eu parei de vez, que eu comecei a me dedicar à música, e só voltou, sei lá, 3, 4 anos depois, quando eu já estava entrando na faculdade, já estava com, sei lá, 18, 19 anos. Apesar de ter iniciado muito cedo ali, como tu falou, né, quando criança, nesse universo musical, em que momento surgiu o primeiro CD, realmente profissional? O CD surgiu bem depois. Bem depois, porque eu nunca vislumbrava poder gravar um CD de língua estrangeira no meu país, né? Então, deixa eu ver, meu CD foi em 2009, então aí se passaram mais de 25 anos. Antes disso não tinha gravado nada? Não, eu gravei alguma coisa experimental num estúdio em Salvador, eu sou baiano de Salvador, mas não tinha nenhum intuito comercial, eram 4 faixas, inclusive em português, mas foi para participar de um festival. O primeiro CD mesmo, assim, profissional, com uma grande gravadora por trás, com um produtor, foi em 2009. E que surgiu, assim, não foi muito planejado, no sentido que foi meio de surpresa. Exato, toda, na realidade, né? quando eu me juntei aos meus empresários, não se sabia o que ia dar, porque sendo um repertório, na maioria, em inglês, então a gente queria vivenciar a coisa, experimentar, fazer o que a gente gostava, que era cantar essas músicas, e o que viesse seria lucro. Acabou que o CD virou uma realidade. A Sony Music se interessou, um dos maiores produtores musicais do país, o Guto Graçamelo, se interessou, e acabou virando uma junção de fatores, e o CD foi muito bem de vendas, né? Bateu a marca dos 40 mil cópias, então acabou virando uma coisa que, desse CD em diante, a cara do projeto mudou. Daniel, assim, no Brasil ainda se tem uma resistência do ator a cantar e do cantor atuar. Acho que ainda se vê com estranhamento e se vê com um certo preconceito, eu acho. No teu caso não ocorreu isso, né? Tu acha que foi por quê? É em função da base que tu já teve como músico e depois da tua sequência em musicais, tu acha que isso facilitou para que as pessoas te vissem como um ator e como um cantor? Eu acho que, olhando para um certo ângulo, esse estranhamento é até, não vou dizer plausível, mas é compreensível, né? Você tem um engenheiro que de repente quer exercitar a advocacia, enfim. Mas, com certeza, como você falou, eu acho que o público ele vai começar a julgar ou analisar o artista, aquele que se interessa, pelo histórico dele, pelo que ele já fez, se ele percebe que aquele ator, intérprete, ou whatever, ele tem uma história em um ramo que exige uma técnica, como é o caso musical, ele vai ter uma credibilidade para, no futuro, exercer. Até os próprios atores de musicais nos Estados Unidos, os próprios cantores, atores de musicais nos Estados Unidos, têm uma certa dificuldade em ter a sua obra vendida em grande escala. É difícil, porque eles são conhecidos como cantores de musical.
Mas aqui a gente tem essa vantagem. Apesar de sermos um país que tem uma indústria de musical em franco crescimento, estabilizada, mas que ainda tem muito potencial, não temos 100, 120 musicais ao mesmo tempo. Então, você consegue sair desse fluxo, desse mainstream de musicais e tentar, é claro que com apoio de gravadoras e fãs, fazer o seu trabalho próprio de música. Eu estava falando dos musicais no Brasil. Então já é uma situação consolidada, né? No país, os musicais. Sim, eu acho que sim. Mas continue. Tá, não, desculpa. Mas assim, tu acha que existe muita referência ainda quando se pensa em musical na Broadway? Existe como que está a construção dos musicais aqui desse espetáculo aqui? Tem algo autoral sendo feito ou ainda se busca muita referência no que já foi produzido? Tem coisas autorais sendo feitas. O próprio exemplo do Tim Maia, que está em cartaz, e vários outros. O Brasil tem uma história de musicais, só que no início, eu não sei precisar você em termos de década de 50, década de 40, a nossa inspiração veio das chanchadas, né? O que o musical americano e inglês trouxe pra gente foi o know-how, a técnica e o libreto. Ou seja, quem escreve aquele texto musical. E os americanos e os ingleses sabem fazer isso como ninguém. Eles têm uma escola, eles têm uma tradição que nós não temos. A nossa excelência está nessas... Nós temos uma música popular de nível internacional, universalmente conhecida. Nós temos um teatro e atores de excelente qualidade, de nível também internacional. Agora, o que o musical trouxe positivo pra gente, eu acho que se é coisa boa, a gente tem que copiar para aprender. É justamente esse know-how, essa técnica que estamos muito bem, obrigado. E projetos autorais brasileiros estão nascendo ou renascendo e tendo sucesso. E a infraestrutura para um espetáculo como esse? Porque a gente sabe que fazer teatro no Brasil é difícil, a produção do teatro é difícil, né? Mesmo com um elenco pequeno, é difícil conseguir teatro, conseguir lotar teatro, enfim, conseguir manter um espetáculo em cartaz por muito tempo. E um musical onde o elenco é muito maior e a infraestrutura também é diferenciada, né? Como que se dá isso, Daniel? Eu acho que primeiro tem a junção de fatores, a sorte, uma bela peça musical, uma obra que tenha um apelo universal e que seja de grande aceitação, um clássico e mais do que nunca a necessidade de patrocínio é fundamental. Não só para musicais, como também para inúmeros ramos de atividade cultural no nosso país. Eu acho que se você conseguir esses, eu ia dizer 3 fatores, mas são tantos fatores, você consegue encher uma casa e ter uma vida mais longa no seu musical. Eu estou em cartaz com o musical A Família Addams, em São Paulo. É uma produção grande, é uma produção cara. São 20 músicos no fosso, 40 intérpretes, 40 artistas no palco, sem contar a parte técnica. E a gente está com a média de ocupação de mais de 95%. Há 5 meses ou 6 meses. Não minto, há mais tempo, acho que 7, 8 meses. Então, sim, é possível. O próprio Tim Maia é um exemplo de grande sucesso. Então é possível, você tem apenas que ralar, né? Daniel, tu fez o Perón em Evita. Qual que é a diferença para um ator de trabalhar com um personagem que existe, um personagem real que existiu, que já está no imaginário popular, né? Já é construído, a imagem dele já é construída, e trabalhar com um personagem totalmente ficcional? O que muda para o ator? Qual que é o comprometimento que ele tem que ter para fazer um personagem real? Tu sente essa diferença? Sim, claro que sinto. E a diferença é maior ainda quando esse personagem ficcional está num musical, o que é quase valendo lúdico, uma coisa muito louca. No caso aí, no musical Evita, a personagem ali retratada é a Eva Perón. O Che Guevara se via como narrador. E também colocava a sua visão, a visão como se fosse o ponto de vista do povo. O Perón, ele estava ali para, digamos, fazer o backdrop, colocar a história da Evita num cunho mais
mais real, mais realista. Então foi complicado, foi difícil. Eu vi DVDs, eu vi 4 documentários, eu li, eu acho que 2 livros a respeito do tema. E vi muitas fotos também, que eu achei essencial para captar a maneira dele agir, a forma como ele encarava o público. Ele era um presidente populista, né? Ele tinha uma forte influência fascista. Então teve que acontecer essa pesquisa. E a responsabilidade é grande, sim, porque argentinos iam assistir a peça lá em São Paulo e, graças a Deus, me abordavam de maneira positiva. Nossa, vocês são Perón, muito parecido. Enfim, falavam bem do Perón. Que bom, muitas graças, senhor. Mas é complicado. No caso específico, vamos pegar, por exemplo, um personagem ficcional como o Gomes. A responsabilidade é com Charles Adams, que é o autor do cartoon, mas você tem a liberdade de brincar. Claro. O teu público é diferenciado, o público da novela, do teatro e do teu show, tu consegue ver essa distinção ou não?